Olha só, chegamos na nossa última aula do encontro sobre casais. E hoje, aqui nesse vídeo, você vai perceber como o equilíbrio é importante para manter o casal indo e fluindo em uma relação cada vez mais saudável e frutífera. E aí, se você perdeu as outras aulas, ó, tá aqui o link para você acompanhar e também aqui na descrição do vídeo. E aproveita e fica aqui comigo no vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a trazer cada vez mais conhecimento para você e chegar em mais pessoas. Então, vamos lá para o vídeo de hoje? Chegamos no nosso último encontro de casais do mês, mas é um tema que não tem fim, porque a construção de casal é uma construção diária. Cada fase que a gente está na vida é uma fase que a gente constrói algo relacionado com aquele tempo. Então, o que eu quis trazer e trouxe foi uma sequência lógica de um início, mas não significa que é um início que termina aqui. Aqui, na verdade, ele dá uma sequência para todas as outras etapas que a gente vai vivenciando com o outro. E hoje, depois de ver tudo, onde tudo começa, né? Começar a reconhecer o outro naquela sua totalidade, depois caminhar com a percepção de que o um precisa do outro, chega na conclusão de que agora está pronto para seguir numa prosperidade. E seguir nessa prosperidade sempre trilha aquele caminho de maturar essa percepção do outro, esse olhar mais a fundo do outro. E se permitir olhar o que você também é como pessoa, porque só assim a gente vai se amadurecendo para deixar essa construção chegar nos filhos, porque os filhos recebem essa base saudável. Quando a gente está já nesse estágio de amadurecimento, nós percebemos que os filhos não precisam mais fazer movimentos como nós, pais, fazíamos, de uma falta, de uma carência, já vai tudo sendo mais elaborado. Então, vai ficando um pouquinho mais leve. Ah, então agora a gente não vai ter mais nenhuma questão a ser resolvida, é tudo um mar de rosas? Não, porque isso, até mesmo os cineastas, quando eles tentaram trazer tanto esse conceito do felizes para sempre, a gente percebe que eles, naquele final, eles se perdem. Sempre fica, né, aquela sensação assim, mas como assim agora, né? Então, a gente vai seguir assim hoje. Aí, o que que eu trouxe aqui? Eu trouxe 6 pontos. Um é a gente começar a conseguir reconhecer o feminino, o homem reconhece o feminino que existe dentro dele, reconhecendo a mãe dele, aquela força do feminino, é a primeira contato de reconhecer esse feminino vem da mãe. Então, quando ele consegue olhar para essa mãe e respeitar ela, concordar com a trajetória e com tudo, ele consegue olhar para aquele outro feminino que ele vai buscar. E a mulher é o mesmo caminho. Ela vai reconhecer o masculino do pai e vai olhar aquele masculino, vai concordar, ver tudo que tem naquele masculino do pai e vai tomar aquele masculino para ela. E para que é importante isso para nós? O sexo, se o homem ele busca isso na mãe, nós buscamos no pai, é porque a gente vai estar completo para conseguir olhar para o outro. Tá confuso? Por quê? Porque se eu, mulher, venho do feminino, eu já sou feminina.
Então, a minha referência, primeira referência masculina é o pai. Então, aquele homem que é o pai. Então, eu concordo com aquela existência e tomo aquela minha história. Então, com isso, eu estou equilibrada no meu feminino e no meu masculino interno. E aí, com isso, eu consigo olhar para o meu externo, que é esse marido que eu vou buscar, esse parceiro. E o homem, a mesma coisa. Esse é um ponto para fluir nessa felicidade, nesse caminhar, nessa construção conjunta. E isso, sempre que eu trago, passa por todo aquele processo de ser o tempo da gente para reconhecer o quanto a gente consegue caminhar com esse olhar. Hoje, na palestra, foi até muito bonitinho. Tinha uma jovenzinha que virou e falou assim: no olhar que eu sigo, que é do Freud, eu diria para a pessoa que me machucou e que fez isso comigo, que eu não aceito ela e que eu não concordo e que ela não tem um lugar no meu coração. Foi aquele movimento veio dela. Ela ainda não está num movimento de concordância. A minha resposta para ela foi simplesmente: está tudo certo, faz parte do seu processo. Não era algo ali para trazer você está certa, você está errada. Então, do processo de maturação nossa para reconhecer tudo que a gente pode reconhecer para nos melhorar internamente, vai depender da caminhada de cada um. Mas isso são pontos que foram vistos e que, sim, traz uma solidez para a pessoa, uma estrutura. Então, esse é um ponto importante. Aí, o outro que eu vou passar hoje para a gente reforçar tudo é olhar com amor e respeito a história do casal. Esse a gente tem caminhado muito e fortaleceu muito, né, nessas 3 aulas. E quem estiver assistindo depois, dá uma olhadinha nas outras, porque tem muito conteúdo referente a isso, a esse concordar, a, a, a incluir mesmo, né, a história do outro, para a gente começar a olhar isso, porque só assim o outro também pode olhar para nós. E é nessa concordância de tudo que foi como foi, que o casal consegue se fortalecer para construir. E é aí que ele passa tudo isso para os filhos, porque numa hora dessa, não precisa, não tem falta mais. Quando entra no concordar, que é muito diferente do aceitar, quando eu só aceito a família do outro, eu meio que engulo aquilo, né? Goela abaixo. Ah, então tá, é assim, né? Eu aceito. Mas quando eu passo a concordar, eu olho e falo, realmente é assim, e tá tudo bem. Hoje também teve outra questão que a pessoa falou assim, mas eu não concordo com o jeito que a pessoa ela é preconceituosa, ela não inclui as pessoas. Eu falei assim, não é uma questão de você, se a pessoa te permitir concordar ou não. É que ela é assim, o processo do outro não está no mesmo alinhamento que o seu. Vai demandar tempo. E quando a gente vai para esse lugar de não concordar, nós estamos no movimento de arrogância, porque é como se eu não concordo, porque tudo que é meu é bem melhor que o seu. Então, eu limito uma aproximação. E como a gente segue aqui falando, isso é interno. Então, o jeito que eu me expresso, o jeito que eu verbalizo, como eu coloco, tudo isso chega e impacta. O outro não vai chegar. Então, esse concordar é algo que tem que acontecer. Às vezes, vai ser preciso uma caminhada, ouvir uma vez um vídeo, participar de, às vezes de movimentos, de compreender um pouco mais, sabe? E tomando esse conhecimento, e aí vai chegar uma hora que fala, nossa, não é que agora eu concordo, tá tudo bem, nem me incomoda mais. Então, esse é o movimento do concordar. Outro passo importante é
alegrar com a família e com tudo que vem do outro. Será que dá para alegrar com tudo ou alguma coisa não não vai? E aí é tanto nós com a do outro e o outro com a nossa. Ou existe aqueles movimentos assim, é, na, na minha é muito bom, mas quando eu vou para do marido não é tão legal. Ou o contrário, nossa, adoro participar de todas as festas e tudo que o lado do meu marido faz, mas o meu lado é tão sem graça, acontece isso, o povo não diverte, é sempre uma caras e bocas. Então, assim, o que é que não me deixa alegrar com a minha família ou o que é que não me deixa alegrar com a família do outro. O que também tem feito isso de me afastar. E é sempre olhando da onde que vem, porque nunca é só o lado de um. Por exemplo, ah, não, é porque eles sempre me criticam, ou sempre tem isso, tem aquilo. O que é que acontece internamente comigo que eu permito que os outros me critiquem? E aí, se a gente observar, ainda está naquele lugar da falta. E aí, onde é que falta? Também é sempre na volta, nos pais. Quem é que no coração acha que está faltando? Faltou o quê? Faltou que tipo de atenção? E aí, quando isso já é a questão já é outro ponto, a gente fica passado, fica ali no passado, volta de novo. Em vez de manter o olhar aqui, porque é seguir, nós já estamos no último dia do equilíbrio, que é justamente para seguir. Quando a gente consegue equilibrar a relação, a gente só tem como seguir. E aí, quando a gente dá essa olhadinha e volta para o passado, a gente não segue. Porque a gente volta para aquele movimento da falta. O que me falta? O que é que eu busco? E aí é o mesmo movimento, porque ele é uma postura sistêmica. Volta, respira, passo para trás e se observe na sua história. O que vem de lembrança, o que vem que machuca, que eu preciso e que ainda eu não deixo fluir. A imagem que me veio aqui agora é justamente uma imagem de um rio. Ele tem uma potência, o rio, porque ele é uma água corrente. Ele não volta, a água não volta, sabe? E ela vai firme e vai construindo. Cada margem que passa é uma paisagem diferente. Então, isso é seguir, isso é ir para frente. Estou gravando, até que enfim, hoje eu estou gravando. Então, a gente, quando fica preso nesse passado, a gente não se permite ser esse rio que flui. E aí eu volto na história. E se eu volto, eu não produzo. Seguindo nessa linha que a gente está olhando, é bom a gente ir dando sempre um lugar para a nossa história. Só assim a gente consegue ir de verdade maturando aquela dor. Que aí a gente solta, igual a imagem que eu trouxe do rio mesmo. O rio ele segue a correnteza, ela não volta. Então a mesma coisa. Tem algo que nos incomoda, que precisa ser visto, que é uma dor de infância ou uma adolescência, volta naquilo dali, apazigua seu coração, para que possa fluir na relação de casal. E chegou na relação de casal, vai ter N situações que vai ser preciso olhar também a forma que o outro às vezes falou, a forma que o outro às vezes agiu, o jeito que você acha que lida com tal situação, mas que deveria ser de outro, tudo precisa ser ajustado, porque igual eu falei um pouco antes, que nós, numa relação de casal, a gente vai
numa construção contínua. Então, precisa ir ajustando sempre. Assim a gente consegue passar as etapas da vida. Quantos casais a gente tem aí de referência, passa em reportagem, às vezes próximo de nós, em família, que estão anos casados. E se a gente tiver a oportunidade de ter um dedinho de prosa e conversar com esses casais, é porque eles praticam de forma tão natural essas leis que são naturais, que para eles ajustar e equilibrar todas elas é muito simples, mas não é tão fácil. Um abre mão de um lado, o outro abre mão do outro, e assim vai engrenando. Outro ponto muito importante é reconhecer e dar um sim para cada etapa que estiver vivendo, para cada momento que estiver acontecendo na vida. Esse sim, ele apazigua a nossa alma. Sim, não sei resolver isso agora. Sim, eu quero melhorar isso. Sim, essa é a minha história. Então, esse sim, deixe esse sim me fazer parte. Sim, a minha sogra é desse jeito. Sim, esse é o marido que eu tenho. Eu quero ele assim. Ele não vai mudar algumas coisas e tá tudo bem. Sim, eu quero melhorar algumas coisas. Então, é esse sim que vai fazendo com que a gente possa caminhar buscando melhorar um monte de comportamentos, de forma de pensar, mas sem ser rígido, ser exigente conosco. A gente precisa acolher a gente cada vez mais. Por quê? Porque tomar consciência é algo que exige uma mudança, é estar aqui por esse tempo e depois praticar. Não adianta estar aqui e passar um mês e não levar nada para a prática. É preciso ir fazendo, porque é fazendo que a gente começa a perceber que aquilo começa a fazer parte da forma da gente estar no mundo. Então, esse sim, acolhendo e fazendo todo esse processo é muito importante. E aí, outro ponto do equilíbrio é dar apenas o que a gente pode, sem mais nem menos. Não tenho que me desdobrar em fazer pelo outro. Eu não tenho que me sobrecarregar para fazer pelo outro. Não tenho que adivinhar o que o outro quer, o que o outro precisa. Dar apenas o que pode. Mas como eu vou dosar esse apenas o que pode? Se tiver leve e fluindo, sem estresse, sem cansaço, sem uma demanda estranha que chega de nervosismo, ai, vou ter que fazer isso de novo. Se tudo isso chegar, não está dando o que pode, está dando além. Mas se for leve, gostoso, ai, quero fazer mais isso, mais aquilo, aí está seguindo no fluxo de dar aquilo que você tem estrutura para dar. E aí vem o outro ponto. Receber do outro também só aquilo que é necessário. Não precisa ficar, ainda mais nós mulheres, né? Muito dengosa, muito querendo, e o outro sempre, ai, vou fazer isso para ela, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Por quê? Porque da mesma forma que a gente dá além, a gente pedir mais do que o necessário, tomar do outro. Então, o tempo do outro, sabe? Dengosa mesmo, a gente querer tanto o outro, isso é mais do que o necessário, isso também desequilibra. Então, é preciso dosar. Tanto eu estou colocando como nós, mas inverte aí e veja ele te pedindo mais que o necessário, e você é, sempre ofertando, e, e ele também dando mais do que deveria dar. Como que fica isso? Como que chega isso, né? Então, essas são algumas esferas importantes para a gente olhando nessa relação de troca. E esse é um equilíbrio do que é bom. Até agora eu falei só do que é bom. Mas quando acontecem as coisas também que não são boas,
que aí eu falo que é sempre o tal do compensar, a gente precisa mesmo compensar. Então, se houve uma mágoa muito grande, sabe, é uma violação de valores, algo assim, isso é algo que precisa ser compensado. E uma traição, nem sempre em casos de traição há uma separação, depende muito. Existe sempre caminho para tudo, mas é preciso olhar essas questões. E traição, gente, não é só no sexo. Existem várias formas de trair. Quando o casal tem o dinheiro junto, mas um gasta mais que o outro, isso é uma traição financeira. Existe uma traição de valores também. Às vezes um está fazendo algo que afeta o valor do outro e o outro descobre. Então, tudo isso são também situações de traição. Aí a gente não libera perdão. Perdão não é algo que é liberado. A gente sente muito, vive aquela dor, mas entra numa compensação. Por isso que é importante compensar. Se a gente for para o lugar do perdão, o perdão não tira o outro do lugar alto. Porque se eu aqui errei e busco o perdão desse, olha onde que ele fica. Eu dependo dele. Ele que dá o aval na minha vida. Então, numa relação de casal, não tem como ter esse perdão, porque precisa ser sempre a caminhada junto aqui, não dá para ter essa distância tão grande. Esse ato do perdoar, ele é muito mais religioso do que realmente natural das relações. Para que a gente flua, é muito mais saudável a gente partir para essa compensação e para esse lugar do sinto muito. Machucou, volta, tem que ser falado sobre isso, tem que ser feito uma equiparação para mudar aquilo dali, um compromisso, e sim fazer algo para, ou dar algo de um valor, sabe? É sempre um pouquinho menos do que foi o machucado, sabe? Não tem que ser, por exemplo, gastou um dinheiro que não deveria, mas não contou, então vamos supor que gastou 10 mil, não contou, magoou, ficou chateado. Então, agora pede uma viagem que vai custar, tipo, 15, e aí já dá para dar uma equiparada, mas você não vai ajudar em nada na viagem, entende? Esse é um tipo de equilíbrio. Não vai pegar agora e comprar um carro de 100 mil e a pessoa vai pagar. Não equiparou, entendeu? Já teve um abuso. Então, precisa ter muita sutileza no limiar aí de como que vai compensar isso daí. Então, hoje, na verdade, eu quis trazer sobre essa questão de olhar para o equilíbrio, como que a gente pode olhar para tudo isso e manter a relação saudável. Por quê? Porque depois de tudo isso que a gente trilhou, começa uma fase nova. Né? Eu estava aqui caminhando como se fosse o começo de uma construção de casal, mas existe uma sequência, e vem os filhos, vem a construção da vida a dois, e não tem fim, porque o casal ele vai até a morte o separe, ou até algo que faça com que aqueles dois separem. Então, sempre tem assunto e sempre tem conteúdo para trazer e enriquecer a relação de casal. Então, hoje eu fico dentro dessa questão do equilíbrio e da compensação, nesses pontos, porque também, se a gente for seguir, tem muito mais pontos também, mas eu vejo que esses já dão para fortalecer aí, ter uma noção do quanto é necessário a gente olhar sempre para a relação, sempre um dando um pouquinho, o outro dando um pouquinho, e olhando. A gente voltar a aprender a olhar, a ouvir, a sentir. São os 5 sentidos mesmo. Por quê? Porque a gente só ouve o que a gente quer, a gente vê só o que a gente quer. E a gente, às vezes, percebe também só o que a gente quer. Então, aprender tudo isso também faz parte da postura sistêmica. E o que é que ajuda a gente dentro a ter essa postura sistêmica? Toda vez que for algo dentro do relacionamento, vai para a postura neutra. Vai ter uma conversa a dois, pensa, eu não tenho intenção nenhuma aqui que ele concorda comigo. Qualquer coisa, eu não quero ter intenção de nada.
eu não quero julgar nada, lá vai ele falar alto agora, falar não sei o quê, não sei o quê. Não, não cria. E eu não tenho medo de nada. Se eu precisar expor, essa é uma postura neutra para tudo na nossa vida, para qualquer tomada de decisão. Então, pratica em casa. Ela é maravilhosa para praticar em casa, porque a gente sai do lugar mesmo de já prever o que vai resolver, qual decisão que vai ser tomada, a gente começa a ver melhor, a perceber melhor. Então, essa é uma parte que é interessante. Se tiver alguma pergunta, que aí eu vou fazer hoje. Eu não trouxe um exercício, eu acho que eu fui meio atropelada, porque eu tinha até feito umas coisas, depois eu mudei umas coisas desse encontro. E aí eu senti vontade, foi de falar, reforçar 3 frases que a gente pode usar muito nas relações a dois, e especialmente para manter mesmo esse equilíbrio a gente de verdade estar por completo com o outro, que é o humildecer, e quando eu estou nesse lugar e posso me despir para o outro, eu posso falar para essa pessoa: olha, eu não dou conta, eu só dou conta até aqui. Eu posso ser de verdade com o outro, então eu posso falar isso. É só isso que eu dou conta agora. Eu não consigo fazer diferente. Porque o outro começa a olhar para a gente. E aí, qual que é a outra? Ó, a outra que eu gosto muito também, que eu sempre trago para vocês, é que eu amo tudo aquilo que te conduz e tudo que me conduz. Que nada mais é do que a gente olhar para o outro e reconhecer que ele tem toda aquela história, do jeito que é, e com tudo que é, e tá tudo bem. E eu também tenho a minha, cada uma tem, né, que é a sua, e que segue com isso daí também, e que está tudo bem. Então, eu amo você e tudo que te conduz, da mesma forma que eu amo a mim e tudo que me conduz. Isso é algo muito respeitoso e de muita honra, porque é olhar o sistema como um todo. E a última, não menos importante, é que em toda relação, sempre quando vier um conflito ou uma situação que te incomoda, lembre sempre: se chegou nesse lugar, qual é a sua parcela de responsabilidade? Por que chegou até aí? Que cada uma tem de responsabilidade para o mais ou para o menos, porque é sempre os dois. Então, olhar isso. Ah, porque você. Não. Nós. É um nós. Então, traz aí. O que é que precisa ser olhado? Onde eu posso melhorar? Onde o outro pode melhorar? E isso ajuda no equilíbrio.